Vamos falar do Galo, hein? O Atlético passando por aquele processo de reformulação visando a próxima temporada. Tem jogador que não vai permanecer, tem jogador que está em outros clubes e que vai ficar por lá. É o caso do zagueiro Bruno Fux, hein? O Atlético acertando a venda junto com o Palmeiras pelo defensor. Não é isso, repórter Cláudio Rezende, com todos os detalhes. Bom dia. Bom dia a você, a todos do Tiro de Meta. O zagueiro Bruno Fux agora é jogador do Palmeiras em definitivo. Os clubes se acertaram, o Palmeiras exerce o direito de compra. Os valores não foram revelados oficialmente, mas giram em torno de 4,5 milhões de euros. Um valor bem superior ao que o Atlético pagou na época pelo atleta. 2,7 milhões euros foi o que o Galo gastou para adquirir os direitos econômicos de Bruno Fux junto ao CSKA Moscou. Agora faltam apenas os documentos assinados para concretizar esta negociação. Por outro lado, o Atlético não vai exercer o direito de compra, está devolvendo o lateral Caio Paulista para o Palmeiras. O volante Gabriel Menino está nos planos do técnico Jorge Sampaoli. Informação que a Itatiaia trouxe em primeira mão ontem na turma do bate-bola. O jogador que já teve o nome comentado, especulado no Grêmio. Já o outro volante, Fausto Vera, já tem o Atlético proposta de empréstimo. River Plate, interessado, está à frente, mas também há um clube mexicano que tem interesse nesse jogador. O fato é que não vai permanecer no Galo. Um abraço. Um abraço, viu, Cláudio? Muito obrigada pelas informações. Então é isso, hein? Fux fica no Palmeiras, Caio Paulista volta para casa e o Gabriel Menino vai ganhar mais uma oportunidade. É um processo de reformulação que vem acontecendo no Atlético. O River Plate procurou o Atlético, né, para contratar o Fausto Vera, fez uma proposta de empréstimo. O Atlético soltou aí para eles, né? Fez um pedido a eles aí, fez uma contraproposta para o River Plate, pedindo um valor maior com relação ao empréstimo. Não é um empréstimo de graça, né? Grátis, não é. E estaria nas mãos do River Plate, mas que deverá aceitar que, segundo aí o César Luiz Melo e outros jornalistas argentinos, já vou trazer aqui valores, tá? O River Plate deverá aceitar e contratar o Fausto Vera por 1 ano de empréstimo com opção de compra. Todos os valores já definidos. E aí, sobre valores, tá aqui, ó, outro jornalista, aqui o Sebastian Sur, ele diz o seguinte, ó, segundo o Sebastian, o River pagará ao Galo pela cessão do empréstimo de Fausto Vera, o valor entre 1,5 milhão a 2 milhões de dólares, tá? Entre 8 a 10 milhões de reais por 1 ano de contrato com os argentinos. A opção de compra seria de aproximadamente 4,5 milhões de dólares, cerca de 24 a 25 milhões de reais. Eu já vi um outro jornalista argentino dizendo que tudo ficaria em torno de 5 milhões de dólares do empréstimo mais o passe. Mas aqui, esse jornalista trazendo uma informação importante que, se de fato for esse valor, né, por empréstimo, é um valor bom, é um valor interessante. Se ele performar, se ele for bem no River Plate, o River poderá pagar, deverá pagar, né, para ficar com o jogador, um valor aí considerável. É o que o Atlético investiu, né, cerca de 4,5 milhões aí de dólares na contratação do Fausto Vera. Então, gente, tá aí, quero saber a sua opinião. Fausto Vera deveria ficar ou não? O Sampaoli claramente não morreu de amores pelo Fausto Vera, né? Tanto é que a gente precisando de um primeiro volante em vários jogos e ele sequer jogava, né? Jogou algumas partidas boas. É um jogador que eu acho que é um bom jogador, não acho um bagre, nada disso, mas talvez não tenha aquela alma atleticana. Um jogador, a gente precisa de um primeiro volante aí de mais presença, né? Infelizmente não deu certo, não acho que seja uma contratação, sabe aquelas contratações erradas? Esse aí não, ele é um bom jogador, jogou bem lá na Argentina, no Corinthians nem tanto, teve uma fase boa, outra ruim, no Atlético também, alguns bons momentos, outros não, mas não foi titular com alguns treinadores que passaram pelo Galo, né? Então acho que tá tudo certo, ele tem que sair mesmo e a gente tem que trazer um primeiro volante melhor para assumir titularidade, né, para resolver esse problema. E aí, o que você achou sobre Fausto Vera? Tá tudo certo? É isso mesmo? Você gostou da notícia? Valores? Comenta aí. Vamos lá. Vamos ouvir o que disse o Rafael Menin hoje na apresentação do novo CEO do Galo.
ele deu algumas palavras ali para o torcedor, né, para a imprensa, antes da apresentação. Olha só o que ele falou, vamos lá. E hoje se inicia um novo ciclo com a chegada do Pedro. Tá? O Pedro está conosco há 5 anos, participando desse projeto, né? Projeto muito difícil. A gente chegou aqui no fim de 19, com esse desafio gigantesco, né? Passamos aí, há 2 anos atrás, por um episódio importante, que foi a constituição da SAF, que deu um respiro para o clube, né? Mas não foi um movimento definitivo. Todos vocês sabem que a gente ainda tem um balanço ou uma situação financeira delicada, né? Que foi melhorada após a SAF. E a gente vem trabalhando ao longo deste ano incansavelmente para poder fazer um novo movimento. E parte desse processo a gente avançou, né, com a cláusula de diluição da associação, porque esse era um empecilho para a gente fazer um novo movimento. O Brasil continua sendo um contexto não tão, não diria atrativo, né, mas com rol de investidores menor, né, por não termos uma liga estruturada. Agora está chegando o Fair Play, que vai ser um movimento importante, né? Então ainda é um cenário não trivial a atração de investidores para entrar no futebol brasileiro. Mas a gente avançou com várias discussões, né? A família sempre muito envolvida nesse processo. A gente já falou muitas vezes o tamanho da nossa participação, que começa aqui com a doação do terreno desse estádio, enquanto não SAF, nós já falamos também que a família, antes de, inclusive, poder ter SAF, a gente colocou nesse clube uma quantia relevante de dinheiro, sem correção alguma, né, sempre olhando com muito carinho para esse clube, querendo construir um legado, né? E aí veio a SAF, a gente aumentou esse aporte para acelerar um pouco alguns processos, né? E continuamos avançando, e a gente espera, né, aí quem sabe no primeiro tri do ano que vem, talvez um pouco mais para frente, dar um novo passo para que o Atlético fique com um balanço um pouco mais limpo, né? Não significa que a gente vai conseguir resolver todos os problemas de uma vez, mas a gente tem uma expectativa que em algum momento dos próximos meses a gente possa dar um novo passo, né? E deixar a nossa situação um pouco, eu diria, bem mais tranquila. Ou seja, não é uma questão, obviamente, de promessa, mas nos próximos meses, deixou claro que nós deveremos ter um aporte, né? É aquilo que eu trouxe aqui para você ver que a importância, né? Quando eu estive com o Rubens Menin, eu falei justamente isso. Ele falou, alguma coisa vai acontecer nos próximos meses. E o Rafael Menin dizendo praticamente a mesma coisa. E deixou claro também, né, só você entender ali que não é aporte estrangeiro, né? De uma outra pessoa de fora. Primeiro que eles não querem, obviamente não vão deixar o controle ali do clube para outra pessoa. E segundo e principal, que outra pessoa vai pagar, né, um valor alto, considerável, para não ter o primeiro, né, poder gerir o clube. Simplesmente vai lá colocar o seu dinheiro no clube, será? Eu acho muito difícil isso acontecer. Segundo, o que nós tivemos aí, né, do Vorcaro preso, inclusive está de tornozeleira eletrônica, né, foi solto, mas segue aí investigado e tem participação na SAF do Atlético. Então tudo isso, obviamente, aí ele fala até da questão do futebol brasileiro, do país, né, a economia do país e tudo, mas tudo isso afasta investidores estrangeiros. Então deixa muito claro que algo vai acontecer, né, alguma coisa vai acontecer nos próximos meses e vai acontecer com eles, né, com os próprios menins, eu acredito, a não ser que algum outro atleticano aí, ou o próprio Ricardo Guimarães, acho difícil, mas acredito que os próprios menins vão ter que aportar essa grana para dar uma melhorada na situação do Atlético. Tá aí, gente, o que você acha sobre isso? Comenta aí. Vai ser muito importante o seu trabalho aí, Pedro Daniel, para você recuperar aquilo que o Atlético perdeu, que é reputação. O Atlético hoje é um clube que não é respeitado no mercado. Eu estou mentindo aqui? Eu estou mentindo, senhores? Não. Não é respeitado no mercado. Qualquer dirigente hoje aponta o dedo para o Atlético e arrebenta com o Atlético.
Então, diante de tudo isso, e além de todos os problemas que foram relacionados e discutidos e trazidos aqui e criticados, aí, ao longo do tempo, ainda veio essa bomba do Vorcaro aí. Porque, vamos lá, de repente tem um fundo de investimento querendo colocar dinheiro no Atlético. Aí o cara vê esse negócio do Vorcaro e fala, opa, peraí. E esse negócio do Vorcaro aí, o dinheiro que ele colocou no clube, está no clube, não vai sair dali. Só que daqui a pouco, daqui sei lá quanto tempo, o negócio do Banco Rural até hoje não andou aí, tem mais de 15 anos. Então esse negócio do Atlético, Vorcaro com o Atlético aí, isso vai para leilão, ninguém sabe quando isso vai acontecer, massa falida, etc e tal. Aliás, ontem me informaram, a mesma pessoa do Atlético, você sabe de quem eu estou falando, né? Que é da alta cúpula, que ontem fizeram contato com o Marcelo Paz. Essa pessoa ontem me ligou e falou, Marcelo, não vem. O contato foi feito, Marcelo não vem. Beleza? Beleza. Essa mesma pessoa me disse que é um problema. Que era um problema, essa questão do Vorcaro era um problema. Então o Pedro Daniel vai precisar trabalhar para receber esse aporte, e ele precisa acontecer, 600, 700 milhões até o meio do ano. Se vai ser escalonado, eu não sei, se vai ser uma atacada só, não sei, mas os investidores precisam colocar esse dinheiro, não tem outra alternativa. Aí ele paga as contas, recupera, e aí a presença dele ali, que é uma pessoa respeitada no meio, pode ajudar na recuperação dessa reputação do clube, né? E, paralelamente ao trabalho dele, que é o trabalho de administração e de finanças, vem o Paulo Brax, que vai cuidar do futebol. Ou seja, o trabalho do Paulo Brax vai ser hercúleo para ele remontar esse elenco sem ter muito dinheiro para buscar jogadores. Então ele vai ter que tirar e depois ir para o mercado e trazer. Então, toda sorte do mundo, viu, Paulo Brax, que você vai precisar. Você é um cara de confiança, mas é importante que te deem autonomia, porque se você não tiver autonomia e ficar só executando ordem que vem de cima, seu trabalho não vai andar, Paulo. Não vai andar. Então você precisa ter autonomia. Vai ter momentos que você vai ter que sentar diante dos donos e falar, do jeito que vocês estão falando para fazer aqui, não dá para fazer. Que nem o Rodrigo Caetano fazia. Porque o Rodrigo Caetano, quando chegava uma coisa que não tinha como fazer, ou quando ele enxergava uma necessidade, ele batia lá nas salas do dono, ou dos donos. E ia lá dizer, ó, desse jeito não dá, tem que ser assim. Ah, não tem, mas tem que ser assim, não tem outro jeito. Então não pode ser só um executivo, um mero executivo, não. Trabalhar paralelamente ao Pedro Daniel, tentar recuperar. Ontem vocês viram aí que saiu Carlos Alberto Isidoro, saiu o Nicolini, saiu o Daniel Cerqueira, eu falei aqui 200 vezes, né? Veio para ser auxiliar do Cuca, não precisava, não tinha por que continuar, né, gente? Você tem lá o Lucas Gonçalves, aí você vai e traz o Daniel Cerqueira para trabalhar com o Cuca vai embora, não, deixa ele aí. Não. E o Éder Aleixo também, que segundo o que me consta, não tinha serventia também no dia a dia ali, era basicamente um treinador de goleiros, nunca tendo sido, né? Então não tinha serventia, é um ídolo de boa parte da massa, mas convenhamos, né? Então é o seguinte, agora tem que mexer no elenco. Desculpa me estender, agora tem que mexer no elenco. E é para ontem, porque se essa base continuar aí, o São Paulo já deu a letra, Eltinho. Deu a letra, né? O São Paulo falou que precisa de reforços qualificados para o time brigar entre os 4 melhores do futebol brasileiro. Fala massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Antes de vocês deixarem o vídeo, peço a vocês que deixem o like de vocês aí, tá bom? O like de vocês está ajudando demais aí o canal a continuar crescendo. Então agradeço a todos pela essa força que vocês vêm dando, tá? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo e ainda não conhece o canal. Esse canal traz notícia todos os dias do Galo para vocês, de domingo a domingo, então não perca tempo. Venha fazer parte da massa, aqui fica o meu convite. Se inscreva ainda no canal e ative o sininho de notificação, que é muito importante que o YouTube avise vocês toda vez que sai um vídeo novo, tá bom? Então fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí no espaço de comentários do canal, que também é muito importante pro canal o comentário de vocês, tá bom? A gente tá vendo todos os comentários e respondendo a todos. Então fiquem à vontade, o canal é de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, massa!